e conhecer o Teu bom propósito, que é revelar a Ti mesmo para nós. Que Teu Santo Espírito possa nessa tarde, Senhor, nos levar a toda a verdade. Senhor, não queremos apenas, Senhor, contemplar no nosso intelecto, mas, Senhor, nós queremos visão de Ti mesmo. Abre nossos olhos. Senhor, nesse tempo, hoje à noite, amanhã, que Teu Espírito tenha liberdade entre nós. Como o bom semeador que Tu és, vem semear a Tua palavra em nossos corações. Que possa encontrar em nós boa terra. Senhor, para compreendermos, Senhor, a Tua palavra frutifique em nossas vidas. Senhor, nós oramos dependendo de Ti, pedindo que Tu nos abras a Tua palavra. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, é uma grande alegria rever tantos irmãos, que tantos anos nós nos conhecemos, e o Senhor, no seu pastoreio, como bom pastor das ovelhas, Ele nos conduz para nós estarmos juntos nesse tempo, para contemplarmos o Senhor. Realmente somos muito gratos ao Senhor. E gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no Salmo capítulo 11, versículo 3. Gostaria de introduzir o nosso encargo nessa noite, através deste versículo. Salmo 11, versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o seu trono, tem o Senhor o seu trono, e seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Nós estamos aqui nessa noite, irmãos, diante do Senhor, e a grande maioria dos que estão aqui já tem muitos anos de caminhada com o Senhor. Como o povo de Israel peregrinou no deserto, e nessa peregrinação, durante os 40 anos, a nuvem, quando se levantava, o povo adiantava-se e seguia a viagem. Então a nossa vida com o Senhor, irmãos, não é uma vida estática, mas nós temos que ser sensíveis e discernir os movimentos do Espírito, para que nós, ao discernirmos, nós avançarmos na nossa caminhada com o Senhor. Então nós, irmãos, como a palavra do Senhor nos diz, o meu justo viverá pela fé. Então a nossa caminhada com o Senhor não é uma caminhada, irmãos, que nós recebemos um mapa de antemão e nós sabemos exatamente quais são os caminhos que o Senhor nos fará trilhar. A nossa jornada, a nossa caminhada é uma caminhada de fé. Então todos nós que estamos aqui hoje, estamos aqui porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas e a nossa jornada. Mas não esqueçam, irmãos e irmãs, a nossa jornada é uma jornada de fé. Nós caminhamos pela fé. Mas, irmãos, nessa caminhada, a nossa vida cristã não é baseada nos nossos sentimentos, nas nossas emoções ou nas nossas próprias opiniões. A nossa fé está fundamentada em fundamentos. A vida cristã não é uma vida de emoção, não é uma vida de sentimentos. O Senhor nos deixou a sua palavra e o seu Espírito. Então nós temos os fundamentos sobre os quais nós estamos então firmados na nossa caminhada. Então este versículo aqui do Salmo 11:3, ele fala sobre algo muito sério, que o justo, ele busca na sua caminhada, são os fundamentos. Então, irmãos, por que nós estamos reunidos aqui hoje à noite? É porque na nossa jornada nós discernimos coisas no passado, onde os fundamentos foram sendo perdidos.
E se os fundamentos forem perdidos ou destruídos, o que poderá fazer o justo? Nós, pela direção do Espírito Santo, na nossa busca pessoal ao Senhor e na nossa comunhão com os santos, devemos então buscar diante do Senhor quais são os fundamentos e como nós podemos reconstruir esses fundamentos na nossa experiência, seja ela individual, seja ela coletiva. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, meu encargo nesses 2 tempos, de hoje à noite e amanhã, eu gostaria de abordar um fundamento muito crucial para a nossa caminhada com o Senhor. A centralidade da obra da cruz. Isto é, irmãos, um fundamento. Mas essa não é uma reunião evangelística. Nós estamos aqui diante de irmãos que têm décadas, muitos aqui décadas de caminhada com o Senhor. Mas eu sinto, irmãos, que nessa altura da nossa caminhada com o Senhor, nós precisamos voltar e revisitar os fundamentos da nossa fé. O apóstolo Paulo, quando ele foi alcançado pelo Senhor, alguém que foi criado aos pés de Gamaliel, ele tinha um profundo conhecimento das Escrituras, da velha aliança, ele conhecia também as profecias que anunciavam o Cristo, mas ele, naquilo que ele tinha visto, ele era um perseguidor de Cristo e daqueles que invocavam o nome do Senhor. Mas quando o Senhor alcançou Saulo na estrada de Damasco e o levou para Damasco, irmãos, a partir daquele momento, tudo que Saulo tinha aprendido no judaísmo, como fariseu dos fariseus, ele precisou fazer uma releitura de tudo aquilo para que ele pudesse compreender o supremo propósito de Deus que está revelado em seu Filho Cristo. Irmãos, esse é um processo que nós precisamos buscar diante do Senhor. Não simplesmente mudamos a maneira de reunir, o lugar de reunir, não. Nós precisamos, irmãos, voltar aos fundamentos. Então, nesses fundamentos, o Senhor nos mostra o primeiro fundamento, que eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, nós temos este fundamento, que é lançado e sobre ele todas as outras coisas são edificadas. O fundamento que foi lançado, que ninguém pode lançar outro, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, que cada um de nós, nessa etapa da nossa caminhada, tenhamos um verdadeiro coração humilde, um coração de aprendiz, um coração de discípulo. Senhor, realmente me leva de volta a reconsiderar todos os fundamentos da fé. E a primeira coisa, irmãos, que nós consideramos neste fundamento é quem Cristo é para mim. O que Cristo é para Deus? Cristo é o fundamento sobre todas as coisas que se relacionam ao propósito de Deus. O bom prazer de Deus está, irmãos, em que Cristo seja revelado a nós. O bom prazer de Deus é que Cristo seja formado em nós. O bom prazer de Deus é que mais dele seja revelado a nós. E este é o ministério do Espírito Santo, revelar Cristo a nós. Então, o primeiro fundamento, e o fundamento sobre o qual nós estamos sendo edificados, é Cristo como centro. E sabe, meus irmãos e irmãs, que cada um de nós, nesta etapa da nossa jornada com o Senhor, possa buscar uma visão renovada e governante de Cristo. Amém.
Amém, meus irmãos? A centralidade de Cristo para nós não pode ser apenas um jargão, uma expressão. Tantas coisas, irmãos, na nossa caminhada foram sendo introduzidos, foram sendo ensinados, ênfases passaram a ser dadas, que nós, irmãos, perdemos o foco do supremo propósito de Deus. Quer que todas as coisas possam convergir para Cristo e que Cristo possa encher todas as coisas. O que é a igreja, irmãos? A igreja é o resultado de Cristo encher nossas vidas. E coletivamente Ele produz um corpo para a sua expressão. Mas o ponto central é Cristo, é o centro do propósito de Deus. Então, irmãos, a igreja é o resultado de Cristo ser dispensado para nós. Então, meus irmãos, assim, que nós possamos buscar na nossa experiência e caminhada com o Senhor, o que significa Cristo ser o centro e tudo. Segundo ponto de fundamento, que eu vou pincelar alguns pontos até entrar naquilo que eu quero hoje à noite, mergulhar mais profundamente. O segundo ponto, irmãos, as Escrituras são o fundamento daquilo que nós cremos. Nós não estamos baseados em palavra de homens, nós não estamos baseados em sentimentos, nós temos um firme fundamento, irmãos, que são as Escrituras. Mas o que as Escrituras revelam para nós? O propósito de Deus. E o propósito de Deus volta ao primeiro fundamento, é que Cristo seja revelado, Cristo seja formado, Cristo seja acrescido a nós. Sabe, irmãos, a vida cristã não é uma vida de tradição que nós então legamos de nossos pais e nós seguimos a nossa vida. Nós precisamos de uma visão governante de Cristo, uma visão renovada, uma visão que realmente leve as nossas vidas, irmãos, a ser totalmente desgastadas por esse desejo de conhecer mais a Cristo. Saulo, quando foi alcançado na estrada de Damasco e foi para Damasco, e depois ele foi para a Arábia, depois ele então foi a Jerusalém, e depois então ele volta para Tarso, e ele permanece ali, irmãos, um período de cerca de 11 anos, antes do Senhor começar a usá-lo. Barnabé se lembrou dele, quando foi para Antioquia, e lembrou-se de Saulo, e foi procurá-lo diligentemente em Tarso. Então ele foi trazido para Tarso por Barnabé, e ali ele permaneceu 1 ano com os irmãos, aprendendo a servir junto com os irmãos. Mas o que eu quero mostrar, irmãos, é que esse período de uma releitura de tudo que Saulo tinha visto e aprendido no judaísmo, como um fariseu, ele precisou, irmãos, desses 12 anos, para que ele pudesse rever, reconsiderar, e que ele pudesse então passar a ser um vaso, um instrumento na mão do Senhor. Então eu digo isso, irmãos, que nós possamos considerar também o quanto, nesse momento da nossa caminhada com o Senhor, nós vimos de uma visão governante e renovada de Cristo. Porque senão nós podemos simplesmente, irmãos, continuarmos com a nossa atividade, o nosso ativismo, sem uma visão governante do próprio Cristo. E disso resulta a obra humana, o esforço humano, o suor humano. E não é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer que Cristo seja tudo em todos. Então essa visão governante de Cristo, irmãos, vem fruto de contemplar o Senhor, meditar na palavra do Senhor, para conhecer mais a pessoa e obra de Cristo. Irmãos, a chave que abre todas as Escrituras é o próprio Cristo. Quando você lê qualquer livro da Bíblia, no Velho Testamento, tem uma chave que abre. Cristo é a chave. Então as Escrituras, elas têm um propósito: revelar o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? É que todas as coisas possam convergir para Cristo, e Cristo encher todas as coisas.
Então, irmãos, isso é essa visão governante. Lembra daqueles 2 discípulos, depois da ressurreição, caminhando pela estrada de Emaús, desapontados? Porque eles tinham outra expectativa com Cristo. Eles esperavam que ali, o Senhor que tinha vindo, iria restaurar o reino de Israel. Mas o Senhor responde o quê? Honestos e tardos de coração. E o Senhor começa a falar então dos profetas e da lei. E que tudo aquilo revelava a Ele mesmo. Então, irmãos, o segundo fundamento são as Escrituras, que revelam e nos mostram a pessoa de Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que a palavra do Senhor tem sido colocada de lado, e preceitos humanos e tradição humana e a influência da cultura humana tem sido introduzida no meio do povo de Deus. Líderes de grupos cristãos até dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia está desatualizada. Irmãos, não. As Escrituras, elas têm um propósito: revelar a pessoa de Cristo. Então, que o Senhor nos faça ver, irmãos, a necessidade de nós voltarmos às Escrituras. Considerarmos, estudarmos a palavra do Senhor, dedicarmos tempo ao estudo e à leitura da palavra. E o Espírito Santo, irmãos, Ele fará essa obra de nos trazer a revelação de Cristo. Se nós lermos aqui, em João capítulo 14, Evangelho de João 14, nos fala assim: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Então, o primeiro fundamento que eu falei é que Cristo é o centro do propósito de Deus, a centralidade de Cristo, e nada, irmão, ser colocado para substituir ou se equiparar a Cristo como centro. E o que as Escrituras revelam? As Escrituras revelam Cristo. E qual é então o terceiro fundamento? É a obra e o ministério do Espírito Santo. Eu sei que o nosso irmão Zaga, em um dos encontros aqui, teve a oportunidade de repartir algo sobre o ministério do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, isso é tão crítico para nós em nossos dias, nós discernirmos a ação do Espírito Santo no meio do povo de Deus, para fazer uma obra que é revelar Cristo. Então as Escrituras estão aqui nas nossas mãos, e o que as Escrituras fazem? Elas revelam Cristo. Mas, irmãos, como nós vamos conhecer Cristo? O Espírito nos conduz a toda verdade. Irmãos, talvez por muito tempo, recebendo algo na nossa mão, nós perdemos o hábito de cavar nas Escrituras a revelação de Cristo. Como agora que eu vou ler a Bíblia? Eu preciso de algo para me ajudar a ler a Bíblia. Irmãos,
nós precisamos do Espírito Santo. Os irmãos que estão aqui, os varões, meus irmãos, não menospreze o ministério do Espírito Santo. Se você for fiel e diligente diante do Senhor, se colocando aos pés do Senhor, e buscando que o Senhor abra suas escrituras, sua palavra para nós, o Espírito Santo, irmãos, ele vai nos conduzir a toda a verdade. Amém, meus irmãos? Amém. Esta é a função e a atuação do Espírito Santo, depois que o Senhor ascendeu e está entronizado à destra do Pai. O ministério do Espírito Santo é revelar Cristo, para que a sua igreja, a sua noiva seja adornada e Cristo seja formado em nós, por meio do trabalhar e do ministério do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, confiemos no ministério e na obra do Espírito Santo. Como é que nós vamos agora seguir? Como nós vamos fazer? O Espírito Santo está nos conduzindo. Teve um irmão do século passado, que sobre o ministério do Espírito Santo, ele comentou a seguinte frase: para muitos grupos cristãos, as coisas funcionam de forma tão automática. Se você retira o Espírito Santo, as coisas continuam funcionando exatamente como são, porque perderam a presença do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que na nossa vida de comunhão, nossa vida de assembleia, nós possamos buscar voltar a este fundamento da autoridade, a liderança e o ministério do Espírito Santo. Ele é que nos revela o Filho, porque ele recebeu todas as coisas dele, e o seu ministério é revelar Cristo. E como ele faz isso, irmãos? Não é por sonhos, não é por visões, é por meio das Escrituras. O quarto fundamento que eu quero então repartir, que é o meu encargo nessa noite, é uma visão nossa, irmãos, da centralidade da obra da cruz. Eu creio que não dará tempo nesse final de semana, eu gostaria também de falar da obra da cruz e do caminho da cruz. Mas eu vou me restringir à obra da cruz. Em todo o propósito de Deus com respeito ao homem, se não houvesse a obra da cruz, o propósito de Deus não seria cumprido. Então a cruz e a obra da cruz é central para a economia de Deus. Então, meus irmãos, que nessa noite nós possamos então considerar o que é a obra da cruz, o que foi realizado ali na cruz, para que nós possamos considerar este fundamento. Ainda um outro ponto um outro fundamento, o quinto, antes de eu entrar exatamente neste quarto, é uma vida de devoção. Recuperar a realidade de uma profunda devoção a Cristo. Meus irmãos, quando nós nos reunimos, quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós estamos juntos, o que nós estamos fazendo? Talvez alguns de nós tenhamos esse sentimento ainda de eu vim buscar algo. Mas nós temos que ter um coração que eu vim aqui para contemplar o Senhor. Eu vim aqui para adorar o Senhor. Então, que o Senhor possa nos dar, irmãos, nesse momento de nossa caminhada, uma experiência nova, viva e real, de uma vida de devoção ao Senhor. Sabe, irmãos, aquele tempo que você tem a sós com o Senhor no seu quarto, a comunhão que você tem a sós com o Senhor, que seja esse tempo de comunhão, um tempo de contemplar o Senhor. Não somente um tempo de pedir, de pedir, de pedir. Um tempo de preocupação, um tempo de descarregar ansiedades. Não. Aprenda a experiência de devoção ao Senhor. Buscar a face do Senhor por meio da sua palavra. Através do Espírito,
pedir ao Senhor que abra a sua palavra para nós. Uma vida de devoção. Então, meus irmãos, assim, quando, por exemplo, nós cantamos os hinos, que os nossos corações ao cantar não sejam simplesmente pelo prazer de cantar, mas é de fato cantar no meio da congregação, para que o Pai seja adorado pela obra do Filho. Amém, meus irmãos? Amém. Quando nós nos reunimos para partir o pão, para celebrar a ceia do Senhor, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reunidos para adorar o Senhor, para contemplar o Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele espera esse coração derramado de devoção e adoração a Ele. Então esse é um fundamento que precisa ser restaurado na nossa vida. Porque senão, irmãos, nós vamos viver uma vida cristã meramente nas nossas mentes. Eu não estou falando aqui de emoção, eu estou falando de devoção. Devoção é uma adoração que procede de um espírito derramado aos pés do Senhor. Assim como Maria se derramava aos pés do Senhor. Então, irmãos, esses 5 pontos, para começar, né, que nós consideremos diante do Senhor. A centralidade de Cristo. A autoridade, suficiência das Escrituras. O ministério do Espírito Santo para nos conduzir ao conhecimento e à realidade de Cristo. A centralidade da obra da cruz que nós vamos compartilhar hoje à noite. E buscar, irmãos, uma experiência renovada da devoção a Cristo. Amém. Irmãos, eu queria ler com vocês Hebreus capítulo 9, para nós então começarmos a abordar este tema da centralidade da obra de Cristo, da centralidade da cruz. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Neste trecho aqui, irmãos, neste encargo da centralidade da obra da cruz, nós vamos observar que nós temos 3 aparições de Cristo neste pequeno trecho. Uma dessas aparições, irmãos, diz respeito ao tempo presente. Mas, antes desse tempo presente, uma dessas aparições diz respeito ao passado. E a terceira aparição diz respeito ao futuro. Vamos olhar isso aqui. Olha o versículo 26. No meio do versículo, parte B, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então, esta aqui é a primeira aparição. O Senhor, Ele se manifesta, Ele veio e se apresenta como um homem no nosso meio. Então, isso diz respeito ao passado, porque para nós já fazem 2000 anos. Então, aqui,
Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Mas depois que ele fez isso, que ele cumpriu essa obra de redenção, ele ressuscitou, permaneceu 40 dias com seus discípulos. O que ele fez? Versículo 24. Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora, por nós, diante de Deus. Então, no presente, qual é a manifestação e qual é a aparição do nosso Senhor? Ele está assentado à destra do trono da majestade. E nós vamos falar sobre o que ele está fazendo. Resultado, então, desta obra de aniquilar o pecado, no versículo 26. E no versículo 28, nos apresenta o que acontecerá no futuro. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, no passado, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Irmãos, o que significa isso? Ele aparecerá sem pecado. Ele teve pecado? Não. O que aqui na NVI, quem tiver NVI, ela diz que não para resolver os pecados, porque o pecado ele já resolveu na sua morte ali na cruz, mas ele virá para aqueles agora que o esperam para a salvação. Que salvação é essa? A redenção do nosso corpo, quando o pecado será expulso de nós. Então, esse trecho será o trecho base que nós queremos então abordar. A obra no passado, a obra de Cristo hoje, por causa da sua expiação, da sua redenção no presente, e a sua obra no futuro, apresentado nesse trecho aqui. Então, meus irmãos, o primeiro ponto então, que diz respeito à obra de redenção e expiação de Cristo, que foi feita no passado. Irmãos, nós sempre olhamos a obra de expiação e redenção de Cristo sobre o nosso ângulo. Ele resolveu o nosso problema do pecado. Mas, irmãos, e do lado de Deus? O que significou a redenção? O que significou a obra de expiação de Cristo? Vamos olhar aqui em Efésios capítulo 1. Um trecho muito conhecido nosso, mas eu queria reler hoje à noite nessa perspectiva. O que para Deus significou a obra de redenção de Cristo? Efésios capítulo 1. Versículo 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para louvor da glória de sua graça. Para louvor da glória de sua graça. Então, irmãos, do ponto de vista de Deus, tudo que Cristo fez na sua obra de redenção, resulta em uma coisa, que é a glória do Pai. Amém? Então a nossa redenção, do nosso lado, irmãos, resolveu o problema do pecado. Mas o fato do Senhor ter resolvido o problema do pecado do lado do Pai, significa glória para o Pai. Porque todo o seu propósito em criar o homem, a sua imagem e semelhança ao pecado, quando o pecado então entrou na natureza do homem, então o propósito de Deus para o homem, ele teve uma pausa. Deus, na sua santidade, justiça e glória, não podia seguir com o homem caído, o homem pecaminoso.
mas agora a obra de Cristo que fez, restaura o homem para louvor da glória do Pai. Então, irmãos, não olhemos para a redenção e a obra de expiação de Cristo meramente sob o nosso ângulo. Sob a perspectiva de Deus, o Senhor fez uma obra de restauração da glória de Deus neste universo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Continuando aqui no capítulo 1 diz: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção. Nós agora, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade. A fim de quê? A fim de sermos para louvor da sua glória. Então, irmãos, aqui nós vamos vendo que tudo que Deus fez na sua obra como Deus Pai tem um objetivo em Cristo. Nos escolheu antes da fundação do mundo para quê? Para louvor da sua própria glória. Então a obra do Filho de redenção, derramar o seu sangue na cruz, nos comprar de volta para Deus, qual o objetivo? A fim de sermos para louvor da sua glória. Então, irmãos, a centralidade da obra da cruz, ela tem um objetivo, é para louvor da glória de Deus. Então não pense que o sangue é só para nós, o sangue foi só para nos redimir e nos comprar de volta. Ele tem um objetivo, é louvor da glória de Deus. E finalmente, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Para quê? Louvor da sua glória. Meus irmãos, minhas irmãs, o que está sendo feito em nossas vidas, o que está sendo feito na igreja, por meio desta obra de Cristo, da redenção que Ele cumpriu, é para louvor da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Meus amados, nós vivemos dias em que o homem passou a ser o centro de todas as coisas. Isso não é de agora. Mas a virada do século XX, a partir dos anos depois da Primeira Guerra Mundial, a humanidade passou a viver um mundo antropocêntrico, onde o homem é o centro de todas as coisas. Então tudo é para o homem, tudo é para o prazer do homem, tudo é para a satisfação do homem. Mas, irmãos, nós precisamos agora mudar a nossa perspectiva. Não uma vida cristã centrada em nós mesmos, mas uma vida, irmãos, centrada em Cristo. Os hinos que nós cantamos precisam ser revistos. Estão centrados em mim ou estão centrados em Cristo e o louvor da sua glória? Porque tudo que Deus está fazendo em nossas vidas tem um objetivo, é para louvor da sua glória. A obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo é para louvor da glória de Deus. Então, irmãos, assim, nossas vidas, tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas tem um objetivo, para louvor da glória de Deus. Então não vamos viver uma vida centrada nas nossas coisas, em resolver as minhas coisas, nos meus problemas. Irmãos, chega. Agora já é tempo de nós, então, com as nossas vidas, buscarmos uma vida que seja para louvor da glória do Senhor.
o tempo que nós temos, a saúde que o Senhor nos dá, as nossas vidas, nossas famílias, sejam para louvor da glória de Deus. Esse é o propósito de Deus, irmãos, com a obra da redenção. Mas o que significa redenção, remissão? Remissão de pecados. Essa palavra remissão, no grego, ela vem de apésis ou áfesis, que significa libertar da escravidão, libertar do cativeiro, libertar do aprisionamento. Nós, irmãos, estávamos cativos, presos por causa do pecado. E o que o Senhor fez? Com a sua morte, irmãos, Ele nos libertou desse aprisionamento. Ele nos livrou desta escravidão do pecado. E Ele perdoou os nossos pecados. Remissão significa perdão. Perdão de pecados. Irmãos, o que o Senhor fez então quando estava ali na cruz e Ele cumpriu essa remissão dos pecados, essa expiação dos pecados, e Ele realizou o perdão dos pecados? Irmãos, Ele afastou para longe de nós toda a nossa dívida, toda a nossa acusação. Isso aconteceu então na obra de redenção de Cristo. É obter o perdão de pecados, é deixá-los ir, como se nunca tivessem sido cometidos. Ser liberto de uma falta cometida. Isso é o perdão dos pecados. Mas, irmãos, quando foi que isso aconteceu? Isso aconteceu na cruz. Parece que nós, irmãos, na nossa prática cristã, nós ainda temos uma impressão, como se nós estivéssemos vivendo no Antigo Testamento. Porque parece que cada dia nós queremos que o Senhor nos perdoe novamente. Mas o Senhor já fez a obra de expiação. O Senhor já fez a obra de perdão de pecados. Todos os nossos pecados, irmãos, o Senhor tomou sobre si ali na cruz. Vou repetir. Todos os nossos pecados, irmãos. Mas você diz, mas espera aí. E os meus pecados futuros, depois que eu criei no Senhor? Irmãos, a morte de Cristo com relação a nós e o perdão de pecados que Ele realizou ali na cruz por nós, era presente, passado ou futuro? Tudo era futuro. Nós nascemos 2000 anos depois. Então, irmãos, todos os pecados nossos foram expiados lá na cruz, 2000 anos atrás. Mas, e Abraão? E Davi? E os santos do Velho Testamento? A obra de Cristo na cruz, a sua expiação, uma vez por todas, Ele cumpriu a eterna redenção. A obra da cruz, irmãos, é uma obra eterna. No que diz respeito a nós, tudo que Ele fez na cruz era futuro. Os pecados que eu não tinha nem nascido, nem você. Então isso diz respeito ao futuro. E os santos do Antigo Testamento? Passado. Vamos ver alguns versículos aqui. 1 Pedro 1,19. 1 Pedro 1,19. Eu vou ler o versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes
da fundação do mundo. Então isso mostra, irmãos, o caráter retroativo da redenção e do sangue de Cristo, derramado ali na cruz. Conhecido antes da fundação do mundo. Então, por amor de vós, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então aqui nós vemos que este sangue é conhecida a sua eficácia desde antes da fundação do mundo. Vamos a Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Aqui nós temos a visão de João em Apocalipse, olhando então para o futuro. Esse é um livro profético, das coisas que hão de ser. Ele olha então, versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Agora na eternidade, no futuro, quando João olha e vê alguém assentado no trono, um cordeiro, como tendo sido morto. O que significa como tendo sido morto? Que o seu sangue está vivo, fresco, não é? Não é um sangue coagulado, um sangue escuro, mas agora é o sangue vivo, como tendo sido morto. Ou seja, irmãos, na eternidade, diante do trono, há um cordeiro como tendo sido morto. Então, esta visão que João tem, mostra, irmãos, que a eficácia desse sangue, a operação do sangue da redenção, ele, na eternidade, irmãos, ele mantém o seu frescor e o seu vigor. É o sangue do cordeiro como tendo sido morto. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. No tempo presente, ele se manifesta. Então, irmãos, assim, a obra de redenção, para Deus, irmãos, não existe presente, passado ou futuro. Deus está na eternidade. Não há para Deus passado, presente e futuro. Então, quando Deus olha para a obra de redenção de Cristo na cruz, o que Ele está vendo? Ele está vendo a eficácia deste sangue, desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro, como tendo sido morto, assentado no trono, e no tempo presente, manifestando esta redenção, para Ele ser o justo e o justificador, mediante a fé em Cristo. Irmãos, o que isso tem então de implicação para a nossa vida cristã hoje? Muitos cristãos, filhos de Deus genuínos, vivem um grande conflito de consciência, porque não sabem a eficácia do sangue da expiação do Senhor. Eles carregam, parece que uma culpa, parece que os pecados e as injustiças, as impurezas cometidas, eles carregam dentro de si um grande sentimento que não foram purificados. Irmãos, a obra de redenção de Cristo é uma obra de eficácia eterna. E tudo que Cristo fez, no que diz respeito a nós, irmãos, ela tinha um alcance de futuro, na nossa perspectiva.
Mas, na perspectiva de Davi, o sangue do Senhor retroagiu ali. Então, todos aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, crendo no Senhor, foram alcançados por essa obra de expiação. Amém, meus irmãos? Isso é tão libertador, isso é tão precioso para nós. Porque, meus irmãos, se nós falamos que o Evangelho são as boas novas de Deus, mas nós dizemos, sim, são as boas novas de Deus, mas os meus pecados ainda não foram resolvidos por completo. Irmãos, será que essas boas novas de Deus estão incompletas? Não, irmãos. A obra de perdão de pecados de Cristo, ali na cruz, foi uma obra completa para nós. Nossos pecados, irmãos, foram afastados para longe de nós. Nossa dívida, nosso escrito de dívida foi cancelado. Nós, irmãos, tivemos então, pela obra de expiação na cruz, nós tivemos os nossos pecados afastados de nós. Fomos perdoados dos nossos pecados. Então, meus irmãos, aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria. Como essa sabedoria se manifesta para nós, irmãos? Justiça. Ele é o justo e o justificador. Então, Cristo se tornou para nós, irmãos, sabedoria. Cristo se tornou para nós justiça. Cristo se tornou para nós santificação. E Cristo se tornou para nós redenção. Precisamos tomar posse dessa realidade, irmãos. Não ficarmos esperando apenas pelo futuro, mas Ele se tornou isto para nós. Justiça, santificação e redenção. Cristo é a sabedoria de Deus. E no que Ele realizou, irmãos, como eu já disse, essa obra de Cristo na cruz, ela resulta, irmãos, na glória do Pai. Porque agora, Deus olha para a humanidade com outros olhos. Ele vê tudo em Cristo. E no alcance da obra de Cristo. Muitos irmãos têm buscado, então, alguns tratados de teologia, estudar teologia sistemática, né, que tem o seu valor, mas uma das doutrinas que tem sido divulgado no meio do povo de Deus, né, da doutrina reformada, tem um termo que eles falam sobre a expiação limitada. Irmãos, a obra de expiação de Cristo, ela não é limitada. Todo aquele que crê no Senhor, ele terá os seus pecados perdoados. Ah, mas só os escolhidos é que vão crer. Então, a morte de Cristo, o sangue derramado, foi só para os escolhidos. Não, foi para todos os homens. Ah, mas só quem vai crer é quem é predestinado, que foi escolhido antes da fundação do mundo. Então a obra de expiação ela é limitada. Não, ela não é limitada. Porque o coração de Deus, irmãos, e o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então Deus não condenará o homem, porque a obra de Cristo foi limitada. A condenação do homem é pela escolha que ele mesmo faz. Mas o alcance da obra de expiação de Cristo, irmãos, é para a salvação de todos os homens. E eu não estou com isso, irmãos, aqui pregando uma outra heresia, que é a doutrina do universalismo, que no final todo mundo vai ser salvo. Não, isso também é uma heresia que não é conforme a obra de Cristo na cruz. Então, irmãos, assim, se
Deus manifestou a sua obra de salvação para o homem por meio da morte de Cristo na cruz. Então ele olha hoje para o homem de outro modo. Por exemplo, vamos a Atos capítulo 17. Atos 17. Versículo 24. Aqui diz assim: o Deus que fez o mundo, Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Alguém diz: eu não creio em Deus. Deus dá respiração para esse homem. Deus dá vida para ele. Deus manda chuva, Deus manda sol, Deus manda calor. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E por causa da obra de Cristo na cruz, está disponível para todos os homens o caminho da reconciliação com Deus. Por isso a todos os homens Ele dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura tateando o possam achar, bem que não existe, bem que não está longe de cada um de nós. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Por que eu estou lendo esse trecho aqui, irmãos? É para mostrar que por causa da obra de redenção de Cristo na cruz, a maneira que Deus olha para a humanidade, irmãos, mesmo nesta condição degradada, é que Ele vê que há um caminho de volta à comunhão com Deus, que é a obra de Cristo na cruz. Por isso é a centralidade, irmãos, da obra da cruz. É o caminho que Deus proveu para que o homem possa voltar à presença de Deus. Cabe ao homem, irmãos, crer ou não crer, mas tudo Ele dá vida, dá respiração, dá sol, dá chuva, dá colheita. Tudo isso é a misericórdia de Deus, porque Ele espera que o coração do homem se volte a Deus. Irmãos, somente quando nós vemos que tudo que Deus fez foi perfeito e completamente alcançado na morte de Cristo, é que nós conseguimos então perceber a divina perfeição na obra da redenção. Amém? A morte de Cristo na cruz, irmão, se você conceber como resolveu o problema do pecado, Ele enviou o seu Filho. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele foi feito pecado por nós, para que nós, em Cristo, nos tornássemos, fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, isto é a divina perfeição, a obra de redenção de Cristo. Então, irmãos, assim, quando nós consideramos isso, e nós formos reunir para partir o pão, isso precisa alargar nossa visão do significado da mesa do Senhor. Amém, meus irmãos? Senão nós estamos apenas relembrando uma morte, mas não é uma morte somente. É o Filho de Deus unigênito que, na perfeição divina do seu propósito, veio cumprir uma obra para quitar a nossa dívida e nos restaurar de volta a Deus. Irmãos, quando isso eu estou falando,
do tempo passado, quando ele veio para realizar esta obra de expiação. Mas agora em Hebreus 9, que nós lemos, tem então o momento presente. O que foi que ele então fez? Então, meus irmãos, nós lemos ali em Hebreus. Quando o Senhor então realizou essa obra, através do sangue derramado ali na cruz, ele ressuscita, e ele então permanece 40 dias, e depois ele sobe aos céus. E ao subir aos céus e entrar nos céus, o que ele leva? Ele leva o seu sangue por nós e se apresenta diante de Deus. Os irmãos estão imaginando então o que está acontecendo? O Senhor agora entra nos céus, com o seu sangue, e se apresenta diante de Deus. Este é o meu sangue derramado em favor da humanidade, para louvor da glória do Pai. E o Pai então diz: agora esta humanidade está reconciliada comigo. Ele então entrou no céu e ele assentou-se à direita do trono da majestade. Agora, meus irmãos, ele não está assentado mais apenas como o Redentor, mas agora ele é o nosso advogado. Então, no passado, quando ele esteve aqui na terra e ele cumpriu a obra de redenção, ele é o Redentor. Mas agora, assentado à direita do trono da majestade, o que ele é? Ele é o nosso advogado. Quando um advogado advoga, o que ele usa? Ele usa a lei. Não é verdade? Como nosso advogado, o que ele apresenta diante do Pai por nós? A obra de redenção que ele cumpriu na cruz. Então, meus irmãos, hoje, o que ele está fazendo na sua aparição diante do Pai ao entrar nos céus? Ele está intercedendo por nós. Todo o tempo ele está intercedendo por nós, incessantemente. Por quê, irmãos? Porque depois que nós cremos no Senhor, todos os nossos pecados foram perdoados. Todos. Mas aí você pergunta: mas e os pecados que eu cometo depois que eu crio no Senhor? O que ele faz? Ele vai perdoar novamente? Ele vai perdoar novamente? Difícil a pergunta, né? Ele vai apresentar a sua obra de redenção na cruz. Isso justifica este erro dele. Ele está incessantemente intercedendo por nós como nosso advogado. Vamos ler isso, irmãos, em 1 João. Primeira João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos meditar um pouco aqui. O apóstolo aqui, de forma amorosa, ele fala para os filhos: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Com quem ele está falando agora? Está falando com um pecador que não teve o perdão de pecados?
Não, ele está falando com quem? Com os filhos de Deus. Está falando com os filhos de Deus. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, quem é esse alguém? É um filho de Deus. Temos um advogado. Junto a Deus, é o que está escrito isso? Junto a quem? Ao Pai. Irmãos, para quem não é filho de Deus, ele precisa da salvação, da redenção. Mas aquele que é filho de Deus, o que ele tem? Ele tem um Pai. E perante o Pai, quem nós temos? Um advogado. Então agora, irmãos, estes pecados que nós cometemos, a partir do momento que nós cremos no Senhor, e nós cometemos pecados, agora, irmãos, é um assunto de família. Não é mais um assunto de justiça, mas é um assunto de família. Nós temos, diante do nosso Pai, um advogado que intercede por nós. Mas como ele faz? Como advogado, não é uma questão de misericórdia. Você comete um crime, tem misericórdia, vai embora, você está perdoado. É assim? Não. A justiça tem que ser aplicada. Então, mesmo sendo um assunto de família, o que esse advogado, como ele nos defende? Ele apresenta a sua obra de redenção na cruz. Os pecados dele foram perdoados ali na cruz. Então, meus irmãos, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não é que ele será, ele é. Todo o tempo ele é a propiciação. Mas não existe um outro touro, ou bezerro, ou bode, que precisa ser morto diariamente ou anualmente. A gente às vezes tem esse sentimento. Parece que você está pedindo novamente que o Senhor faça uma obra de redenção por você. Não, irmãos, os nossos pecados foram perdoados. E hoje, Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Mas, irmãos, como Ele então espera da nossa parte o que nós devemos fazer? Filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis. Isso é o que Deus deseja. Mas, se todavia alguém pecar, temos um advogado. Então, o que cabe a nós, irmãos, na nossa caminhada cristã? Você fala, mas irmão, você está dizendo que a gente não peca? Vamos voltar para o capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que Deus quer de nós, irmãos? Que nós andemos na luz, como Ele está na luz. Quando nós, então, na nossa caminhada, irmãos, Deus foi revelado para nós. Nós agora somos filhos de Deus. Nossos olhos foram abertos para conhecer Deus na face de Cristo. Então, Deus está na luz. Deus não está nas trevas para nós. Nós agora vemos Deus. E o que cabe a nós como filhos de Deus é andarmos na luz, como Ele está na luz. Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, o que vai acontecer? Temos comunhão uns com os outros e temos comunhão com Ele. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, se eu não quero estar na luz, e eu quero me afastar desta comunhão com Deus, eu interrompo essa comunhão. Mas se eu me volto ao Senhor, e eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo. Vamos continuar lendo?
Ele diz assim, versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Irmãos, nós temos uma natureza do pecado. Essa natureza está em nós. Mas dela procedem os atos pecaminosos, que são os pecados. Quando nós andamos na luz, essa natureza do pecado sai de nós? Não, ela continua em nós. Este homem, ainda do pecado, aguarda a redenção do seu corpo. Então nós estamos aguardando, meus irmãos, a redenção do nosso corpo. Mas se nós dissemos que não temos pecado, nós temos pecado, a natureza do pecado. Mas se nós cometemos o pecado, como o versículo 1 que a gente leu agora, nós temos um advogado junto ao Pai. E o que ele faz? Ele nos purifica de todo pecado. Mas o que eu preciso fazer? Primeiro, andar na luz. E versículo 9, confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, não é uma questão de que Ele é gracioso e misericordioso. Ele é fiel. Por quê? Ele reconhece a obra de redenção de Cristo. E Ele é justo, porque o preço foi pago por nós. Então, meus irmãos, isso significa que na nossa caminhada com o Senhor, nós temos então uma realidade da obra da cruz, da redenção, que nos purifica de todo o pecado. Vamos aqui primeiro para Romanos capítulo 6, por favor. Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. União com Cristo. Nós estamos unidos ao Senhor. E o que aconteceu, irmãos, quando nós nos unimos ao Senhor? Nosso velho homem, ele foi morto. Embora este corpo do pecado ainda tenha a natureza do pecado, irmãos, em Cristo, nós podemos viver uma vida sem pecado. Mas se por acaso nós pecarmos, que nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai. E esse advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas, irmãos, é possível na nossa caminhada cristã, nós temos então a natureza do pecado, mas não estamos debaixo do reinado do pecado em nossas vidas. Amém? Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Meus irmãos e irmãs, nessa nossa caminhada então com o Senhor,
Este fundamento da redenção de Cristo e de que os nossos pecados foram perdoados pelo Senhor, irmãos, isso é libertador para a nossa caminhada. E hoje Ele está assentado à direita do trono da majestade, fazendo, sabe o quê? Intercedendo por nós. Sem cessar, irmãos. Você está caminhando, você tem o inimigo querendo operar na sua vida, mas ele está intercedendo por você. Se você pecar, ele está intercedendo por você. Ele quer que você volte à luz, como ele na luz está. E você confessa, e ele te purifica de toda injustiça. Essa é a nossa caminhada com ele. Amanhã nós vamos compartilhar mais um pouco sobre a questão do pecado e da nossa consciência. Falar um pouco mais sobre isso amanhã. Mas hoje, irmãos, eu quero tocar nesse aspecto da intercessão do Senhor por nós, na nossa caminhada. Por exemplo, Lucas capítulo 22. Lucas 22. Aqui nós temos, na noite que o Senhor foi traído, ali o Senhor, junto com os discípulos, naquele cenáculo, tendo comunhão íntima com eles. Então ele se dirige a Pedro, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Irmãos, a obra de redenção de Cristo na cruz jamais será repetida. Uma vez por todas, uma vez para sempre. Mas a obra de Cristo como o nosso advogado jamais será interrompida. Pedro aqui considerava-se alguém forte, capaz. Eu jamais não te negarei. Mas, irmãos, o inimigo está à espreita todo o tempo. Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Esta é a nossa condição na nossa caminhada. Satanás quer peneirar, provar nossa fé e nos derrubar. Mas este advogado, o que ele está fazendo, irmãos? Eu, porém, roguei por ti. Meu irmão, minha irmã, na sua caminhada, saiba, este advogado junto ao Pai, ele está rogando por nós. Incessantemente rogando por nós. Para que nós, irmãos, não desfaleçamos na fé. Para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, esse é o ministério intercessor do Senhor por nós. Este versículo é maravilhoso em Hebreus capítulo 7, versículo 26, 25 e 26. Hebreus 7, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, que pode nos salvar totalmente, irmãos, que vive a interceder por nós todo o tempo. Não desfaleçamos, irmãos, na fé. Temos este intercessor todo o tempo intercedendo por nós. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula,
separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Meus irmãos, temos este intercessor hoje junto ao Pai, como sumo sacerdote e nosso advogado. Mas talvez você possa pensar assim, mas e alguém que tem o Senhor, que deliberadamente está vivendo em pecado, como restaurar este irmão? Irmãos, quem convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. Então aí nós temos, aqui na terra, em nós, o Espírito Santo habitando em nós. E esse Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meus irmãos, o que nós fazemos então por um irmão ou irmã que está em pecado? Nós oramos para que esta pessoa possa, no seu coração, ele ser tocado pelo Espírito Santo e ser iluminado sobre a sua condição. Porque o Espírito Santo intercede por nós aqui, no nosso coração, até mesmo daquilo que nós não sabemos orar como convém. Ele está intercedendo por nós. E quando esse coração então se quebranta diante do Senhor, o nosso advogado junto ao Pai já está intercedendo por ele. Então aqui na terra nós temos o Espírito Santo intercedendo dentro de nós. E junto ao Pai, à direita do trono da majestade, o nosso advogado, o nosso Senhor Jesus, intercedendo pelo Pai. Mas sabe, irmãos, triste mas é um fato. Este filho de Deus, essa filha de Deus, mesmo ouvindo a obra do Espírito Santo de convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele não ouve a voz do Senhor. Ainda o Senhor, na sua misericórdia, conduzirá este irmão ou esta irmã a uma situação de exposição do pecado, para que ele ainda se arrependa. Quantos pecados ocultos permanecem por anos, não são confessados, mas o Senhor está ali, através do Espírito Santo operando naquele coração, para que ele possa confessar. Se ele no coração endurecido não confessa, o Senhor não desiste dele. É triste, mas é assim que o Espírito Santo atua. Até que confesse e ele possa então ser purificado de toda injustiça. Nisso, meus irmãos e irmãs, nós vemos a grande misericórdia e o grande amor de Deus. Então este, irmãos, é o significado, da centralidade da obra de Cristo na cruz. É uma obra de alcance eterno, irmãos. É uma obra que nos justifica diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas pela obra que Ele realiza. Irmãos, isso tem algumas implicações práticas na nossa maneira até de orar. Senhor, me cobre com teu sangue. Mas eu preciso pedir para Ele me cobrir com seu sangue? Eu já fui coberto pelo sangue. Os irmãos entendem? Nós então criamos alguns conceitos e hábitos. Na verdade, tudo que nós fazemos na nossa vida com o Senhor é baseado no sangue. Esse sangue já nos cobriu, irmãos, ali na cruz. E por causa da cruz de Cristo, nós temos acesso à presença dEle. Se não fosse o sangue dEle, nós nem comunhão com Deus poderíamos ter. Então nós estamos baseados neste sangue. Não precisa você pedir para Ele te cobrir novamente. Você já foi comprado com este sangue. Amém, meus irmãos? E não é você orar por perdão de pecados. É você orar, é você confessar ao Senhor. Confessar ao Senhor. Se há algo que está interrompendo a sua comunhão com Ele, você precisa confessar.
E o que é confessar, irmãos? Confessar é reconhecer diante de Deus que, de acordo com a perspectiva de Deus, aquilo que eu faço é um pecado de ofensa contra Deus. Eu confesso. Porque senão é leviano. Senhor, perdoa os meus pecados. E continuo vivendo uma vida em pecado. Não, irmãos, é confessar ao Senhor. Colocando-nos diante do Senhor. Senhor, eu reconheço que isso te ofende. Reconheço, Senhor, que isso é uma ofensa contra ti, é uma injustiça contra a tua santidade. Senhor, eu confesso isso a ti. Me liberta desta condição. O que o Senhor faz? Ele é o nosso advogado, Ele já nos perdoa. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Esta é a obra contínua, irmãos, que sem cessar o Filho como nosso advogado faz junto ao Pai. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa nos levar a considerar isso diante do Senhor. Amanhã eu continuo mais um pouco nessa experiência assim, porque talvez, como fundamento que hoje eu abordei, irmãos, talvez isso quebrou muitos conceitos nossos, de coisas que nós praticamos sem realmente meditar, mas o que foi que aconteceu na redenção? Então que o Senhor possa nos iluminar, irmãos, com respeito à grandiosidade e a eficácia da obra de redenção de Cristo. E para terminar, mais alguns minutos, eu falei da terceira aparição no capítulo 9, que na sua segunda vinda, ele aparecerá, versículo 28, Hebreus 9, 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. A NVI diz assim, não para tirar o pecado. A Almeida, século 21, diz, não por causa do pecado. Ele aparecerá não para tirar o pecado, porque já foi removido. E não por causa do pecado, mas ele aparecerá aos que o aguardam para a salvação. Então essa é a terceira aparição que o Senhor vem, não agora mais para tirar o pecado, mas o pecado que está na nossa natureza, ele será removido. Veja 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Essa porção é tão rica, irmãos, eu vou ler do versículo 7. A vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Como eu disse, o Evangelho está disponível, mas as pessoas têm que fazer uma escolha, obedecer o Evangelho. Então a sua vinda será então como chama de fogo contra os que não obedecem ao Evangelho. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Irmãos, quando ele vier e ele se manifestar em nós, as pessoas vão se admirar. Ele virá para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. Meus irmãos e minhas irmãs, não vamos desfalecer. Esta obra maravilhosa de Cristo na cruz,
é uma obra de eficácia eterna. O perdão de pecados que Ele realizou na cruz é uma obra, irmãos, eficaz. Todos os nossos pecados Ele tomou sobre si. E hoje, junto ao Pai, Ele é o nosso advogado. Se alguém pecar, temos esse advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que cabe a nós fazer? Andarmos na luz e confessarmos. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Hoje foi uma mensagem, irmãos, para rever fundamento. Esse é fundamento da nossa fé. Que o inimigo não venha nos perturbar, irmãos, na nossa caminhada. Temos esse firme fundamento do perdão dos pecados. Amém? Vamos orar. Amado Senhor, te bendizemos por esse fundamento tão sólido, pela tua obra de redenção e expiação ali na cruz. Os nossos pecados tu tomaste sobre ti, Senhor. Tu expiaste, Senhor, e nos redimiste, afastando para longe de nós, não mais lembrando dos nossos pecados. Oh, nós temos paz com Deus, nós temos acesso à tua presença, porque tu proveste o teu Filho como nossa oferta pelo pecado. Este Cordeiro que está hoje assentado à destra do trono da majestade, como tendo sido morto. Nós te louvamos pela eficácia do teu sangue, pela obra que tu realizaste, Senhor, e que tu vives a interceder por nós, como esse grande e fiel sumo sacerdote. Senhor, nos fortalece, nos guarda em nossa jornada, para que nós possamos, Senhor, caminhar olhando firmemente para ti, não sendo enganados pelo pecado, Senhor, pelas sutilezas do teu inimigo, querendo nos fazer desfalecer na fé. Sustenta-nos, Senhor, e guarda-nos. Obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém.